Paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Mais um momento que o Senhor nos proporciona. O tema hoje que Deus colocou no meu coração, eu quero falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 8. Gênesis 8. 8:8. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou e a meteu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele sobre a tarde. Eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outro 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Vou repetir, mas não tornou mais a ele. Usando como base esse texto, com a graça de Deus, o tema é as 3 fases do Espírito Santo. Vou repetir, as 3 fases do Espírito Santo. Nós sabemos que a doutrina do Espírito Santo se chama pneumatologia. A palavra pneumatologia é a junção de 2 radicais gregos. Pneuma, que significa ar, fôlego, espírito, e logos, que significa tratado ou estudo. Junto a esses 2 radicais encontramos também o sufixo grego ma, que denota ação de movimento. Logo, pneumatologia significa o estudo ou o tratado do movimento do Espírito Santo, ou estudo do Espírito Santo. Então nós vamos ali, uma forma bem resumida, com a graça do Senhor, fazer um resumo aqui sobre o estudo do Espírito Santo de Deus, sobre a pessoa do Espírito. Por quê? Não somos como existem algumas denominações, algumas seitas, algumas pessoas que não acreditam na pessoa do Espírito Santo. Falam que o Espírito Santo é uma força que emana de Deus, é uma energia, mas não. Biblicamente, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa. E sendo uma pessoa divina, sendo uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se entristece. Então, o Espírito Santo é Deus, e é uma pessoa da Trindade, da Trindade. Então, o nosso Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, pneumatologia é o estudo do movimento do Espírito Santo. É claro, nós podemos ver aqui, nesse texto que nós lemos, que Noé, então o tema é as 3 visitas do Espírito Santo, ou os 3 voos da pomba, pomba noélica, nós podemos dizer assim, pomba noélica. O primeiro voo, nós podemos ver que ela foi e voltou, porque não achou repouso para a planta de seu pé. Então, esse primeiro voo da pomba, que não achou lugar para repousar a planta de seu pé, para pousar, nós podemos ver que representa a primeira fase do Espírito Santo na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Nós podemos ver que o Espírito Santo, é claro, a doutrina do Espírito Santo, ela é mais clara, ela é mais evidente, mais explícita no Novo Testamento. É claro que no Antigo Testamento nós podemos ver o Espírito Santo agindo, mas por causa da rebeldia do homem, por causa do coração duro do homem. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 6, quando Deus fala assim,
Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então nós podemos ver a apostasia universal aqui. Apostasia universal. Nós podemos ver o homem se apostatou ali da fé, e a Bíblia fala que o Senhor se arrependeu, mas esse se arrependeu significa a tristeza de Deus, a tristeza, o sentimento de Deus em relação à condição do homem naquele momento, separado de Deus, separado da graça de Deus. Então nós podemos ver que a pomba não achou lugar para pousar, não achou lugar para pousar. 8, A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. Não tinha onde repousar, não tinha onde pousar a pomba. Então nós podemos ver o Espírito Santo trabalhando, sempre atuando no Antigo Testamento. Nós podemos ver a primeira atuação, a primeira atuação do Espírito Santo. Aqui nós podemos ver o Espírito Santo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós podemos ver aqui o Espírito Santo pairando ali sobre a face das águas, assim como um pássaro voa ali em cima dos seus filhotes, pairando, trabalhando, preparando ali o mundo ali, para a criação de Deus, Ele estava pairando. Nós podemos ver ele pairando sobre o caos, ele pairando sobre as trevas. E esse é um dos ministérios do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem que se encontra em trevas, o homem que se encontra separado de Deus. O propósito, o objetivo do Espírito Santo é convencê-lo. Que Jesus Cristo deixou seu trono, se fez carne, habitou entre nós, foi até uma cruz, morreu uma morte de cruz, para nos salvar, para nos libertar e nos trazer uma grande salvação. Escreveu o nosso nome no livro da vida, no livro do Cordeiro. Então, esse é o papel, essa é a tarefa do Espírito Santo no mundo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como eu já falei. Amém? Então, o Espírito Santo pairava, o Espírito Santo fazia o trabalho do pairar, do parar. Então, nós podemos ver no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele agia. Nós podemos ver que o Espírito Santo, ele agia ali em determinadas pessoas, ele ungia reis, sacerdotes, profetas, para ali uma determinada função. Nós podemos ver o Espírito Santo ali no deserto, capacitando ali as pessoas no trabalho ali na função do tabernáculo, Bezalel. Nós podemos ver também o Espírito Santo sobre Moisés, quando Moisés se achava cansado, estava cansado ali por causa do povo ali, que estava ali o oprimindo. A Bíblia diz que Deus levanta 70 anciões para ajudar Moisés, e pega do Espírito que estava em Moisés, o Espírito Santo, e derrama sobre esses homens, 70 anciões ali, para aliviar o fardo de Moisés. Então tira do Espírito de Moisés, que era o Espírito Santo, e derrama sobre 70 anciões. Então, meus irmãos, é assim na nossa vida. O Espírito Santo como consolador, como nosso ajudador, é Ele que alivia o nosso fardo. Então nós podemos ver nesse primeiro voo que a pomba vai e volta, porque não achou repouso para a planta do seu pé. A primeira fase, no período do Antigo Testamento. Amém? Então, o Espírito Santo, nós podemos ver agora, aí depois a Bíblia diz que não vai e solta a pomba de novo, mas ela vai e volta à tarde, trazendo no seu bico, olha que lindo isso,
E a pomba voltou a ele sobre a tarde, eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Ela tinha uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Aqui nós podemos ver o segundo voo da pomba noélica. Ela vai e volta, mas ela volta com uma resposta. Ela volta trazendo no seu bico uma folha de oliveira. Uma folha de oliveira. E esse segundo voo da pomba representa a segunda fase do Espírito Santo de Deus. Por quê? A segunda fase nós podemos ver o Espírito Santo, e Jesus Cristo. O Espírito Santo recebido por Cristo e o Espírito... Então tem uma diferença do Espírito Santo recebido por Cristo e o Espírito Santo concedido por Cristo. O Espírito Santo recebido por Cristo desde o princípio até o fim da sua vida terrena. O Senhor Jesus Cristo esteve intimamente ligado ao Espírito Santo. Intimamente. Então, nós podemos ver aqui, glória a Deus, o Espírito Santo intimamente ligado com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, como está a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus? Como está a nossa comunhão? Podemos perceber que o Espírito Santo, no nascimento de Jesus, Mateus 1,18, Lucas 1,35, o Espírito Santo produziu o corpo humano do Filho de Deus, Hebreus 10,5. Apesar de ser verdade que Maria, olha que interessante, apesar de ser verdade que Maria possuía um corpo pecaminoso, o poder da santidade do Filho de Deus repeliu cada partícula de pecaminosidade, e o Espírito Santo, ao preparar o corpo, jamais poderia permitir que qualquer coisa profana viesse a entrar no corpo físico de nosso Senhor. Então o Espírito Santo preparou o corpo de Cristo, Hebreus fala, ali dentro do ventre de Maria, do nosso Salvador. Nós podemos ver também o Espírito Santo no nascimento de Jesus, o Espírito Santo no batismo de Jesus. Olha que lindo ali, quando ele foi batizado por João Batista, a Bíblia fala que ele orou, o céu se abriu e o Espírito Santo unge Jesus como rei, sacerdote e profeta. Lembra dos ofícios do Antigo Testamento? Rei, sacerdote e profeta. Agora Jesus também, ele é ungido pelo Espírito Santo como rei, sacerdote e profeta. Aquele que havia sido gerado pelo Espírito foi ungido com o Espírito Santo, assim como o Espírito desceu sobre Maria na concepção. Também desceu sobre Maria na concepção, também no batismo, desceu sobre o Filho, ungindo como rei, sacerdote e profeta. Então Jesus teve uma vida guiada pelo Espírito Santo. É assim que nós vamos vencer, amado. Então Jesus, como ele estava desprovido da sua soberania, na verdade, ele se esvaziou da sua glória, ele como homem, a sua vida era guiada pelo Espírito Santo, ele vivia uma vida cheia do Espírito Santo. Como está a tua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Guiado pelo Espírito Santo, na qualidade de servo, tendo se esvaziado de uma soberania para ter essa posição. Que posição? De servo. Nunca tomava iniciativa própria, sempre agindo sob as ordens, sendo orientado em seus movimentos pelo Espírito Santo, a quem sujeitava-se. Olha só, Mateus fala, Mateus 4:1, vamos ver. Então Jesus, ele sempre se sujeitava ao Espírito Santo. Aonde está na Bíblia? Então nós estamos vendo agora a segunda fase do Espírito Santo, o segundo voo da pomba noélica. Primeiro, ele solta, ela vai e volta, porque não achou repouso para a planta do seu pé, o homem com coração duro, não é verdade? Então, e no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia esporadicamente. O Espírito Santo, nós podemos ver, não agia de forma permanente, como hoje na graça. Não, ele vinha ali, capacitava para o serviço e voltava. Ele é o Espírito Santo. Então, a segunda fase, que é o segundo voo da pomba noélica, nós podemos ver agora. Nós podemos ver na vida de Jesus, no nascimento de Jesus, no ministério de Jesus, no batismo de Jesus. Jesus era guiado pelo Espírito Santo, Jesus era cheio do Espírito Santo. Mateus 4:1, olha aqui.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então Jesus era conduzido pelo deserto. Jesus não dava um passo sem a orientação do Espírito Santo. Sim, por isso que Davi falou, Senhor, Moisés falou, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sem a presença do Espírito Santo não dá. Eis aqui a lição, amado. Seja guiado, seja orientado, ou melhor, ande na direção, na orientação, seja sujeito ao Espírito Santo. Amém? Então, nós podemos ver que Jesus, cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1, o Espírito Santo na crucificação de Jesus, foi o Espírito Santo ali, que deu força para Jesus ali na cruz, o Espírito Santo na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então essa é a segunda fase. A pomba, quando volta ali, trazendo no seu bico ali, uma folha de oliveira, representa o Espírito Santo no ministério de Jesus. Amém? Então, mas a Bíblia diz, vamos lá, foram 3 voos do Espírito Santo, que representa as 3 fases, Foram os 3 voos da pomba que Noé soltou. Mas na primeira ela vai e volta, na segunda ela vai e volta, mas trazendo o quê? Aqui, ó, na segunda a pomba voltou, aí ele sobre a tarde, eis arrancada uma folha de oliveira, então no seu bico. Então no segundo voo ela volta para a arca, mas com uma folha no seu bico, que representa o ministério de Cristo, o Espírito Santo e Jesus. Mas a Bíblia diz que Noé agora solta a 3ª vez, mas a pomba não voltou mais. E por que a pomba não voltou mais? Por que a pomba não voltou mais? A fase, ou o 3º voo da pomba, ela não voltou mais porque achou lugar para pousar. E aonde ela pousou? Em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos lá? Atos capítulo 2. Onde ela pousou, por isso que ela não voltou mais. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Por isso que a pomba não voltou, amada. Sabe por que ela não voltou? Porque achou lugar para pousar. Em Atos capítulo 2, aproximadamente 120 pessoas ali no cenáculo, orando, buscando, com o coração quebrantado, esperando a promessa, crendo na promessa que o próprio Senhor Jesus fez, na verdade. Ficai, o que ele falou? Mas receberia a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus, a promessa. E eles estavam ali. Por isso que a pomba noélica não voltou mais para a arca, porque achou lugar para pousar. Que forte isso. Então, essa pomba ela não voltou mais, porque pousou em Atos 2. E também, ela pousou também na Rua Azusa. Lembra o grande avivamento da Rua Azusa? A Rua Azusa, uma ruazinha, 312, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, como centro, ali a Rua Azusa foi um centro irradiador, de onde o avivamento se espalhou para outras cidades e nações. A Rua Azusa transformou-se em uma poderosa fogueira, uma poderosa fogueira divina, onde centenas e milhares de pessoas de todos os pontos da América, olha que interessante, todos os pontos da América, ao chegarem atraídos pelos acontecimentos, as pessoas queriam saber, se aquilo lá era real, ou eles estavam com fanatismo, queriam ver, para ver que estava passando ali, e as pessoas que chegavam ali na Rua Azusa, elas eram batizadas com o Espírito Santo, e ao retornarem para suas cidades, levavam essa chama viva que alcançou outras pessoas. Dentro em poucos grandes centros urbanos norte-americanos foram alcançados pelo avivamento. Uma das cidades que mais se destacaram e se projetaram no movimento pentecostal foi Chicago. As boas novas do avivamento alcançaram praticamente todas as igrejas evangélicas. Então todas as igrejas evangélicas
for alcançado por esse avivamento, que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo. Em Chicago, olha só, houve um grande avivamento. Todas as igrejas. Foi nessa ocasião que 2 jovens suecos, Gunnar Winger e Daniel Bergen, tiveram em Chicago a experiência pentecostal. Então, em Chicago, Daniel Bergen e Gunnar Winger têm essa experiência pentecostal e recebem a chamada para vir para o Brasil, onde fundaram o maior movimento em todo o mundo. Foi por isso que a pomba não voltou mais, porque achou lugar para pousar. Há mais de 100 anos ela pousou no Brasil, acendendo uma fogueira que se chama, na verdade, esse movimento pentecostal, que Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Então nós aprendemos hoje sobre os 3 voos da pomba de Noé, que representa as 3 fases do Espírito Santo de Deus, porque a pomba simboliza o Espírito Santo, né? Então, fica assim, fica essa palavra aqui, esse estudo, porque existem algumas pessoas, meus irmãos, que são, marca aí se você quiser, é chamada de cessacionista. Os cessacionistas, eles não acreditam na atualidade, na contemporaneidade dos dons espirituais. Mas nós, amado, que somos pentecostais, não podemos deixar ninguém arranque o nosso legado pentecostal, que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.